Sabe aquelas leis que a gente vê por aí? Tipo, ninguém está acima da lei, a pena tem que ser proporcional ao crime. Ou até a ideia de que a justiça tem que ser pública e acessível? Pois é, nada disso apareceu do nada. Tudo tem um começo. E esse começo é o Código de Hammurabi. Quase 4.000 anos atrás, um rei da Babilônia decidiu fazer o que nenhum outro tinha feito: escrever as leis na pedra mesmo, para ninguém fingir que não sabia. Foi o primeiro código penal da história. E se você acha que é coisa de museu, se prepara. Entender esse código é entender de onde vieram os princípios que ainda regem a justiça no mundo inteiro. Quer saber como surgiram as regras que organizam nossas vidas até hoje? Então segura firme, porque a viagem é pro berço da civilização. Se você também se pergunta como é que a nossa sociedade virou esse emaranhado de regras, leis e costumes, já curtiu o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente volta no tempo para entender como tudo isso começou. Para compreendermos a magnitude do Código de Hammurabi, precisamos primeiro nos situar no tempo e no espaço. Estamos falando da Mesopotâmia, a região entre os rios Tigre e Eufrates, onde floresceram algumas das primeiras grandes civilizações. Foi nesse cenário, por volta de 1772 a.C., que surgiu esse monumento, sob o reinado de Hammurabi, o sexto rei da Babilônia. Hammurabi não era apenas um conquistador, mas também um administrador visionário, que percebeu a necessidade de unificar e organizar as diversas leis e costumes de seu vasto império. Ele queria garantir que a justiça fosse aplicada de forma uniforme em todos os seus domínios, evitando a arbitrariedade e o caos. Para isso, ele ordenou a criação de um código de leis abrangente. Este código foi gravado em uma imponente estela de diorito, uma rocha escura e resistente, com mais de 2 metros de altura. A escolha do material não foi aleatória. O diorito simbolizava a permanência e a autoridade divina das leis. O texto foi escrito em cuneiforme acadiano, a língua franca da época, e podia ser lido por qualquer pessoa alfabetizada que passasse por ele. Por séculos, a estela permaneceu em exibição pública, servindo como um guia para a conduta social e um lembrete constante da autoridade do rei. No entanto, com o tempo a Babilônia caiu, e a estela foi levada como botim de guerra para a cidade de Susa, no atual Irã. Foi lá que, em 1901, uma equipe de arqueólogos franceses a redescobriu, trazendo à luz um dos documentos mais importantes da história da humanidade. O Código de Hammurabi não era apenas uma coleção de regras. Ele representava um salto gigantesco na evolução do pensamento jurídico. Ele é reconhecido como um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história. Antes dele, muitas sociedades dependiam de leis orais, transmitidas de geração em geração, o que abria margem para interpretações e arbitrariedades. Ao codificar as leis, Hammurabi buscou criar um sistema mais transparente e previsível. A espinha dorsal do código é a famosa Lei de Talião, expressa na máxima olho por olho, dente por dente. Essa frase, que à primeira vista pode parecer brutal, na verdade representava um avanço para a época. Ela estabelecia um princípio de proporcionalidade na punição, limitando a vingança pessoal e garantindo que a retribuição não excedesse o dano original. Antes, uma ofensa menor poderia levar a uma vingança desproporcional, gerando ciclos intermináveis de violência. A Lei de Talião, portanto, buscava organizar a sociedade babilônica, garantir a justiça e evitar essas vinganças pessoais descontroladas. O Código de Hammurabi reunia 282 leis que abrangiam praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Ele tratava de temas tão diversos como casamento e família, regras sobre divórcio, herança, direitos e deveres de cônjuges e filhos, e até mesmo a adoção, comércio e propriedade, leis sobre contratos, dívidas, aluguel de terras, roubo e danos à propriedade, escravidão e trabalho. Embora a escravidão fosse uma realidade na Babilônia, o código estabelecia regras para a compra e venda de escravos, seus direitos e deveres, e até mesmo punições para quem maltratasse um escravo. Crimes e punições. Detalhava as penalidades para diferentes tipos de crimes, desde agressões físicas até fraudes e assassinatos. As punições variavam de multas a mutilações e até a pena de morte, dependendo da gravidade do crime e da classe social dos envolvidos. Essa abrangência demonstra a intenção de Hammurabi de criar uma sociedade ordenada e justa, onde cada indivíduo soubesse seus direitos e deveres. A autoridade do Código de Hammurabi não vinha apenas da força do rei, mas também de sua conexão com o divino. A estela, em sua parte superior, apresenta uma imagem de Hammurabi, recebendo as leis diretamente do deus Shamash, o deus da justiça e do sol. Essa representação era crucial para legitimar o poder do rei
e a validade de suas leis. Ao afirmar que as leis eram de origem divina, Hammurabi garantia que elas fossem aceitas e respeitadas por todos os seus súditos. Essa ligação entre a lei e a divindade era comum nas civilizações antigas e conferia um peso moral e religioso inquestionável ao código. Outro aspecto fundamental do Código de Hammurabi era a sua diferenciação de punições conforme a classe social. A sociedade babilônica era dividida em homens livres, homens semilivres ou dependentes e escravos. As leis e as punições aplicadas a cada um variavam consideravelmente. Por exemplo, uma agressão a um homem livre resultaria em uma punição mais severa do que a mesma agressão a um escravo. Essa estratificação legal reflete a estrutura social da época, onde a vida e os direitos de cada indivíduo eram valorizados de forma diferente. Embora pareça injusto hoje em dia, na época, essa clareza na aplicação da lei, mesmo que desigual, foi um grande avanço. O Código de Hammurabi foi um marco decisivo na transição da justiça oral para a justiça escrita. Antes dele, as decisões judiciais eram muitas vezes baseadas na tradição oral, no costume local ou na interpretação de juízes, o que podia levar a inconsistências e favoritismos. Ao gravar as leis em pedra e torná-las públicas, Hammurabi criou um padrão legal fixo e acessível a todos. Isso significava que qualquer pessoa poderia conhecer as leis e as consequências de suas ações, o que trazia mais segurança jurídica e previsibilidade para a sociedade. Essa publicidade das leis foi um passo revolucionário, garantindo que a justiça não fosse um segredo guardado por poucos, mas um conhecimento disponível para todos os cidadãos. Quase 4.000 anos se passaram desde que Hammurabi gravou suas leis na estela de diorito, mas o legado de seu código ainda ressoa em nossos sistemas jurídicos modernos. Embora as punições severas e a diferenciação social do Código de Hammurabi sejam inaceitáveis hoje, muitos de seus princípios fundamentais continuam a nos influenciar. Um dos conceitos mais duradouros é o da proporcionalidade da pena. A ideia de que a punição deve ser equivalente ao crime cometido, embora de forma menos literal que o olho por olho, ainda é um pilar de muitos sistemas jurídicos. A busca por uma justiça que seja justa e proporcional, e não meramente vingativa, tem suas raízes nesse antigo código. Além disso, o Código de Hammurabi introduziu a ideia revolucionária de que as leis devem ser públicas e acessíveis a todos. Essa noção de transparência e conhecimento público da lei é a base de todas as constituições modernas e dos sistemas legais democráticos. A lei não pode ser um segredo. Ela deve ser conhecida para que possa ser cumprida e para que a justiça possa ser aplicada de forma equitativa. O impacto do Código de Hammurabi não se limitou à Mesopotâmia. Ele influenciou códigos posteriores, como o direito romano, que por sua vez formou a base de grande parte do direito ocidental. Os princípios do Código de Hammurabi também aparecem em textos religiosos, como a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, mostrando preocupações legais e morais universais. Apesar de suas punições severas e de sua natureza hierárquica, o Código de Hammurabi foi um passo monumental para o desenvolvimento da civilização. Ele representou a transição de uma sociedade baseada em costumes orais para uma sociedade regida por um sistema legal escrito e codificado. Um avanço que pavimentou o caminho para a complexidade e a organização dos sistemas jurídicos que temos hoje. É um testemunho da capacidade humana de criar ordem a partir do caos e de buscar a justiça, mesmo em tempos remotos. E é isso. Vimos como um documento de quase 4.000 anos continua a nos ensinar sobre as origens da lei, da justiça e da organização social. Ele nos lembra que mesmo em tempos antigos, a humanidade já buscava criar sistemas para governar a convivência e garantir a ordem. O Código de Hammurabi é mais do que um artefato histórico, é um testemunho da evolução do pensamento humano e um pilar fundamental na construção da civilização. E aí, o que mais te surpreendeu no Código de Hammurabi? Já conhecia a tal da lei de Talião ou caiu de paraquedas nesse passado maluco? Comenta aqui embaixo. A gente quer saber sua opinião. Se gostou de desvendar os bastidores da justiça antiga, já curtiu o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque entender o passado é o melhor jeito de entender como nossa sociedade ficou tão complexa. Até a próxima viagem no tempo.